Boa tarde a todos. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Mais uma vez nos reunimos nessa casa sob a proteção de nossa Mãe Maior para darmos continuidade aos trabalhos mediúnicos, aos trabalhos espirituais, aos trabalhos que vêm levando as pessoas entendimento, esclarecimento e oportunidade. Oportunidade da gente rever a nossa própria história e a gente direcionar melhor a nossa vida com as informações que recebemos do mundo espiritual. Estamos aqui nessa casa, dia 11 de março do ano de 2023. Estamos mais uma vez reunidos para poder fazer um trabalho conhecido aqui como projeção astral. Mas para quem não entende, quem está acessando agora a live, entender esse processo é importante para a gente entender o que nós iremos fazer a partir de agora. Às 7 horas nós vamos iniciar esse trabalho com o chofar. O chofar é um instrumento utilizado desde a antiguidade pelo povo hebreu e por outros povos também, para trazer grandes anunciações, principalmente grandes acontecimentos. O que nós vamos fazer agora é um trabalho que exige bastante concentração, exige estarmos num lugar onde a nossa mente pode se aquietar e onde a gente pode deixar os espíritos conduzirem a nossa mente, o nosso coração, para que eles consigam trazer até nós as informações que vêm pelo plexo frontal. São imagens projetadas no nosso mental. E aqueles que têm mais condição podem, nesse caso, se desdobrar. Desdobrar é sair do próprio corpo físico, enxergando tudo que está ao seu redor, inclusive o próprio corpo. O trabalho de projeção astral, ele projeta a nossa consciência para fora do nosso corpo físico. E isso deve ser feito sempre com muito respeito, com muito cuidado. Não é um trabalho de incorporação, não é um trabalho para chamar entidades, nada disso. Ok? Então você que está acessando a live pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que já está aqui conosco, o meu boa noite. Tá bem? A casa durante todo o dia estendeu seus atendimentos em Curitiba, em Pouso Alegre, em Caxias do Sul, em Ribeirão Preto e aqui em São Paulo também, tá? Trabalho que se estende além do campo visível, além dos atendidos materiais, pois nós sabemos que essas falanges vão muito mais longe, não é? Vai muito mais longe do que a gente consegue perceber. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. Boa noite a todos vocês que fazem parte dessa casa, desse sonho, que fazem parte de um trabalho que deseja apenas tornar o mundo um pouco melhor, não é? Quando a gente fala de entender o trabalho dos espíritos, é importante a gente começar a identificar como que a espiritualidade está tão presente e tão evidente em nossas vidas. Essa semana eu estava vendo um vídeo de uma criança, aqui no Brasil, uma criança de 2 anos, 2 aninhos, e ela já consegue ler, já consegue pegar materiais e ler. E ela também identifica países. Se eu não me engano, a bandeira de 14 países ela já conhece.
Uma criança de 2 anos que não entrou na escola, não tem formação didática ainda, nem acadêmica, como é que ela consegue despertar esses talentos tão cedo? Outro detalhe, ela fala inglês. Aí você fala, como assim? Dá para você entender só pelo lado material? Se você olhar o pai, a mãe, eles não têm o conhecimento que a criança adquiriu. Se você olhar a criança, o convívio normal do dia a dia, ela não convive com pessoas que lhe proporcionariam esse entendimento. Então, de onde ela traz? É de outras vidas. Crianças que estão reencarnando agora e que trazem já uma sabedoria adquirida da última existência e das outras. Espíritos que vêm com compromisso de resgatar o sentimento familiar, cristão, a religiosidade, fazer a união da ciência com a espiritualidade. São esses espíritos que estão nascendo agora. A nossa geração veio para preparar o caminho de todos eles. Tivemos os nossos filhos, os filhos que vieram reencarnando na Terra, compromissados também com a verdade, espíritos muito sensíveis, mas que também são muito influenciáveis, não é? E essa terceira geração é a geração que une o espírito à matéria, a geração que se conecta com o mundo invisível muito mais fácil do que nós. Então, entender mediunidade, entender esse processo que nós estamos fazendo, será muito mais fácil para esses espíritos que estão nascendo agora. Não é? Da mesma forma que entender, por exemplo, como não comer tanta carne, como preservar mais a natureza, como respeitar mais as diversidades, é mais fácil para essa geração dos nossos filhos do que para gerações anteriores. Então tudo tem um porquê. Tudo. E cada geração, ela principia na Terra com uma missão. Não é? Por isso que a gente tem que entender a responsabilidade espiritual que nós temos. Presta atenção, as crianças que estão nascendo agora. Antigamente a gente nascia com o olhinho tudo fechado, 7 dias enrolado no cobertor, não era assim? Demorava 7 dias para abrir os olhos. Olha agora. Olha como as crianças já nascem espertas, atentas, seus sentidos muito mais aflorados. Então a gente tem que estar atento a tudo isso, porque as coisas vão acontecendo e o nosso espírito deve acompanhar esse progresso. Ok? Boa noite a todos vocês que fazem parte desse trabalho, a todos vocês que abrem as suas portas para a espiritualidade poder ajudar, e a todos vocês que gostam de estudar, entender, que não fazem as coisas porque alguém falou, alguém disse, mas vão até a causa, as origens do conhecimento, para entender se ele faz ou não bem a você. Vocês repararam, por exemplo, a grande quantidade de pessoas com problemas psíquicos, a grande quantidade de pessoas com problemas de sentimentos, de emoção, de não conseguir aceitar a realidade. Vocês repararam que esse grande número de pessoas, eles necessitam principalmente de profissionais da área psíquica, psicólogos, psiquiatras, não é? Psicoterapeutas, que tenham entendimento sobre reencarnação, mas um entendimento sério, que tenham entendimento sobre a inteligência emocional, a inteligência espiritual, não só sobre a inteligência mental, e que no plano espiritual muitos dos hospitais
tem ali irmãos específicos para esses tratamentos? Até a história do nosso irmão Adolf Schutz, o mentor dessa casa, revela bastante sobre isso. No plano espiritual, uma das suas atividades é acolher os recém-desencarnados. E ele é um espírito que veio justamente para cuidar da mente, cuidar da nossa psique, cuidar das coisas que estão guardadas no nosso subconsciente. Para você entender um pouquinho como isso é importante, os traumas que nós vivemos durante toda a vida e até nas vidas pregressas, eles ficam guardados dentro de nós em registros. Olha a imagem do Dr. Adolfo lá. Esse é o grande amigo que ajudou a fazer acontecer todo o trabalho que nós temos hoje na casa. Que a gente merece, que nós, na verdade, devemos dedicar todo o nosso respeito e a nossa gratidão. E ele traz para nós o entendimento de que a mente humana, ela vai moldando o nosso mundo, o nosso universo. Aquilo que nós sofremos no passado ou que fizemos alguém sofrer, fica guardado. É como num livro, algo que está escrito e você tem que reescrever aquela situação. Quando nós fazemos esse trabalho de projeção astral, a nossa mente é projetada ao passado. Até algumas pessoas perguntam, pode projetar para o futuro? Pode. Pode projetar para o presente? Pode. Mas esse trabalho que foi trazido para nós aqui, através da orientação dos espíritos ao irmão Gilberto Rissato, é para a gente entender as causas que estão gerando os nossos conflitos no presente, os nossos problemas no presente. Se você por acaso gerou também algum trauma a alguém, a um filho, que hoje é seu filho, ao seu marido no presente, sua esposa, sogra, vizinho, chefe de trabalho, companheiro de trabalho, você vai ter que, de alguma forma, entender o que foi gerado para poder resolver. Pensa a seguinte situação. Se uma mulher, por exemplo, ela foi tomada à força no passado por uma relação íntima, aquele trauma vai fazer com que nessa vida ela tenha uma resistência maior a uma relação conjugal. Ela tenha uma certa dificuldade de se sentir mais à vontade em algumas situações conjugais. Não é? Se no passado, por exemplo, dois irmãos brigaram por um bem, uma herança, e um acabou fazendo um mal para o outro, pode, por exemplo, ter deixado o outro na miséria, pode ter enganado o outro, pode ter até tirado a vida do outro. Nesta vida, essas pessoas vão se reencontrar novamente. Vai ter ali uma situação onde um precise do outro. E sabe o que vai acontecer? O outro vai negar ajuda. O outro não vai querer fazer parte do seu problema ou da solução do seu problema. E se você não entender essa causa, se você não entender que no passado houve essa desavença, dificilmente você vai conseguir entender o porquê que aquela pessoa age assim com você. Como é que você resolve isso? Como é que você trata uma dor que está lá no passado? Primeiro passo, humildade. Segundo passo, perdão. Terceiro passo, boa vontade para poder corrigir. E o quarto, paciência. Paciência e confiança que você não estará só e que a espiritualidade vai fazer de tudo para ajudar você e ajudar essa pessoa que também precisa de ajuda. Esse trabalho que nós fazemos, gente, pode ser talvez
não tão visível quanto um atendimento com uma entidade espiritual, onde você senta e conversa com o espírito através do médium. Mas ele tem uma profundidade de curar as dores que estão enraizadas no nosso espírito e, principalmente, ajudar a entender a profundidade da dor que pode estar no coração do outro. Não é? Então é importante a gente fazê-lo da melhor maneira. Faltam 5 minutinhos, que a gente já possa ir acalmando a nossa mente, a gente possa aquietando o nosso coração e deixar a espiritualidade trabalhar. Uma outra dúvida também, que às vezes as pessoas perguntam, né? Mas eu sou da religião A, B ou C, eu posso participar? Isso daí não é algo apenas de espíritas ou de espiritualistas? Ora, quando Jesus disse, ensinando aos discípulos a orar, entra na tua casa, fecha os teus olhos e ore desta maneira. E aí ele trouxe o Pai Nosso. Ele ensinou a cada um de nós a se recolher. E na hora que estávamos fazendo a prece, o que é que a gente pedia? Pai Nosso que estais nos céus. Olha a gente se conectando, se projetando para o mais alto. Não é? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Se eu estou dizendo que Jesus, que Deus se santifica quando nós falamos o seu nome e nós nos santificamos também, nós estamos nos projetando para corrigir os nossos erros. Pedimos o pão. Que pão? O pão espiritual. Pão nosso de cada dia. E esse pão pode vir como uma oportunidade de correção, com conhecimento, com entendimento das causas que geraram os nossos problemas. Não é? Então você, católico, evangélico, espírita, umbandista, teosofista, ateu, budista, não importa. Abra apenas o seu coração e vê o que acontece. Coloque-se humildemente para poder deixar a espiritualidade te ajudar e verifique o que acontece. Tá bom? Faltam 3 minutos. Vou ler aqui a prece da Ave Maria. E vamos entrando nessa mesma energia. Vamos pedindo à Mãe de todas as mães, na Semana da Mulher, que possa envolver a cada um de nós, trabalhando o nosso espírito, o nosso coração, para entendermos o nosso caminho. Dai-nos olhos de ver, dai-nos ouvidos de ouvir. É o que te pedimos. Atende, Mãe. Atende a nossa súplica. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade,
rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Disse Jesus: eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus, ser amoroso e bendito, guia os passos de todos os filhos da terra, compreendendo cada alma como um ser único que deve ser assistido em todos os processos da sua evolução. Trazemos no bojo espiritual das nossas encarnações a lembrança de todas as pessoas que nos proporcionaram momentos felizes, amigos, pais, irmãos, companheiros e companheiras de caminhada, pessoas que em algum momento doaram o seu tempo, o seu amor, o seu carinho, o seu conhecimento para poder nos ajudar. A evolução do espírito faz com que ele, aos poucos, abastecido desse amor, proporcione também a outras pessoas momentos de alegria.
Na parábola dos talentos, Jesus nos ensina que recebemos de Deus, recebemos das pessoas que na terra exercem o amor de Deus, talentos que nos são dados para multiplicar. Um bem que nunca devemos enterrar ou esquecer, mas um bem que se multiplica pelo esforço que nós colocamos, pelo bem que nós conseguimos desenvolver, pela capacidade de amar. Uma pessoa apenas é capaz de deixar a sua marca, o seu legado, por gerações e gerações. Uma pessoa que não está preocupada apenas em si mesma, torna-se com o passar do tempo um ser iluminado, a iluminar os outros espíritos que aqui estão, ajudando-os também em seu progresso evolutivo. Assim foram os grandes cientistas, os grandes descobridores da medicina humana, os grandes legisladores, os professores, os filósofos, seres que traziam dentro de si um conhecimento maior do que podemos imaginar. São almas que enxergam o reino de Deus como ele o é. Almas que trabalham pelo bem coletivo, para que a virtude do seu saber possa ajudar a todos os outros que também perseguirão os mesmos caminhos e terão as mesmas buscas para poder esclarecerem-se. Todas essas almas que trouxeram a referência da música, da arte, da caridade, do amor, ajudam os demais a poderem também evoluir conforme vão crescendo e amadurecendo. Preste atenção ao legado deixado por essas almas. São degraus que já percorridos por eles, criam para nós um suporte para alcançarmos conhecimentos ainda mais elevados. Nenhum deles é ausente à gratidão, e nenhum deles criou algo somente sem necessitar de alguém que os antecedeu. É por isso que os Espíritos despertam em nós a sabedoria, para que deixarmos aos poucos na terra também a nossa parte. A nossa família, os filhos, os descendentes, guiar-se-ão por aquilo que nós deixarmos. E um dia retornaremos, mais sábios, mais amorosos, mais equilibrados, mais ousados no caminho do bem, dando continuidade à busca infinita do nosso espírito para poder crescer. Mas existe também nessa jornada as dores e o sofrimento. Existem uns choques espirituais por situações abruptas, contrárias, situações limitantes
que muitas vezes tolhiu o espírito do seu livre-arbítrio, negando-lhe a oportunidade de escolher, de fazer ou de curar-se. Tudo aquilo que sentimos que tira de nós a liberdade de sermos quem realmente nós somos, ou a liberdade de sermos felizes, faz com que o espírito se sinta rejeitado, limitado, gerando para ele mazelas, ressentimentos, que levarão muito tempo para poder corrigir. Muitas vezes, achando fazer o certo, nós erramos. Pois o que é certo, muitas vezes, é envolvido também com a nossa pressa. Às vezes a lição abençoada é carregada da mão pesada da força, da raiva, da intolerância. Muitas vezes a lição, para ser aprendida, necessitaria um pouco de ternura e de compaixão. Necessitaria saber ouvir e pensar. Necessitaria um pouco de entendimento e não só de razão. Quantas vezes vemos pais tentando corrigir os seus filhos de um erro e errando-o duramente, causando-lhes medo esse que lhe é trocado pela autoridade, de fazer com que o filho lhe ouça aquilo que quer ensinar. Muitas vezes os mesmos pais trazem as marcas do passado dos seus próprios pais, que lhe obrigavam a fazer, a agir, ou tomar atitudes contrárias à sua vontade, mesmo sem entendê-las. Pessoas que viviam momentos difíceis, pessoas que usavam da força e não do amor, e que foram transferindo esse legado de geração em geração, gerando almas impacientes ou intolerantes, com dificuldade de se aceitarem ou se adaptarem à própria condição de vida que hoje eles vivem. Vemos irmãos que muitas vezes, incentivados nos seus erros, fugiram de suas casas, achando que ali o lar muitas vezes disciplinador não lhe oferecia a condição de poder demonstrar exatamente o que realmente o Espírito era. Mas da mesma forma que o berço é criado de acordo com a condição daquele que o protege, vemos que o berço de Jesus lhe condizia à condição que queria ensinar à humanidade, e o berço que nos acolheu na terra, nesse círculo familiar, é o berço necessário a poder juntar as almas em conflito, em disputas de sentimento, almas que guardam ressentimentos e que precisavam ali se perdoar. O fugir de casa
pode se tornar o fugir do amor. O fugir do alguém pode se tornar o fugir do perdão. E o distanciar torna-se apenas o atrasar de um processo que terá que recontinuar mais tarde, até que as almas tenham novamente condição de se aceitar e de se aturar. Nesse processo que fazemos de reconciliação, não existe só devedores e nem cobradores. Há almas tentando se transformar. Aquele que perdoa se transforma. Aquele que é perdoado se transforma também. E a oportunidade de cada um aprender com o erro do outro e com o próprio erro torna-se uma lição valorosa que auxilia tanto um quanto o outro a se lapidar. Inspire. Expire. Vá mentalizando esta luz. Que vai adentrando ao ambiente, percorrendo os nossos corpos, e que ao envolver os nossos pés, mostram pequenas correntes fluídicas de energia e de eletricidade. Esses raios que vão sendo mostrados vão trabalhando todas as partículas do nosso corpo no emaranhado de correntes fluídicas e elétricas, onde é possível ver uma grande quantidade de energia que é utilizada nesses trabalhos para poder nos ajudar. A esfera onde nós estamos é saturada desses fluidos que ajudam a mente a se adaptar às condições do desdobramento da consciência e dos nossos corpos. Conforme essas luzes vão subindo devagar, uma sensação de leveza, de pureza, de paz, começa a preencher a nossa alma. Inspire e expire. Concentre-se na sua respiração. Não tenha medo. A espiritualidade nos conduz e nos auxilia a entender o que de mal ocorrido muitas vezes há dezenas de anos,
deverá ser corrigido no dia de hoje. Enquanto nos concentramos, silenciosamente mentalizamos o nosso anjo da guarda, pedindo a eles que protejam não somente a nós, mas a nossa casa, a nossa família e até esses pequenos animais que, envolvidos por essa energia diferenciada, também vão se acalmando. Preste atenção que esses animais sentem quando há energias adversas que querem nos atrapalhar, causando a eles agitação. Mas quando recebem essas cargas fluídicas, balsâmicas, entram também num estágio de relaxamento e, em alguns casos, até mesmo conseguem se desdobrar. A luz vai subindo, vai envolvendo o nosso corpo, e como se estivesse flutuando numa água serena, vamos percebendo a nossa consciência se desprender. E o ambiente à nossa volta se transforma. Salas, móveis, tudo parece desaparecer. É como se estivéssemos num quarto sem janelas, sem paredes, sem teto, cercado apenas por uma luz branca, ouvindo apenas uma voz que chega suave aos nossos ouvidos e vai nos conduzindo devagar. É a hora que alguns de nós, projetando-se, começam a se levantar. E olhando à sua volta, percebe os seus corpos inertes, todos iluminados, e ao lado direito e o lado esquerdo, dois seres de muita luz que nos ajudam em todo o processo, sentindo-nos seguros, amparados e protegidos. Somos guiados por o que se parece ser um portal e atravessamos. Enquanto ali estamos, muitos pensamentos, numa velocidade ainda não calculada pela nossa memória, começam a nos trazer diversas informações, como flashes relampeados e lampejados em nossos pensamentos. Muitas imagens, muitos lugares, muitas pessoas, muitas faces, como que estivéssemos atravessando um túnel e por esse túnel pudéssemos ver a nós mesmos. Todas essas imagens são os arquivos que a nossa mente conseguiu registrar. No processo da emoção, nos é inibido as emoções mais fortes,
que podem gerar lembranças de alta gravidade em nosso espírito. É apenas nos dado a ver, a observar e a conhecer a nós mesmos. E enquanto essa luz já termina de percorrer toda a nossa cabeça, podemos observar que os espíritos, cautelosamente, começam a buscar em nós as nossas principais indagações. Aquilo que mais nos afeta tornam-se como cores em nosso perispírito, em nossa aura. E por essas cores, ou campos de cores, os espíritos se concentram e, concentrados, vão descortinando os momentos, as pessoas e as situações que nos geram mais dificuldades hoje na Terra. Eles sabem o que mais nos afeta. Ele sabe das rejeições que nós enfrentamos. Ele sabe das dificuldades que outras pessoas têm em se ajudar. Então nos dão a condição de, aprendendo com o nosso próprio caminho, poder ajudá-los a se tornarem mais confiantes, mais amados. Maurício era um grande trabalhador. Na região onde vivia, era conhecido entre muitos como um homem esforçado e de grande valor. Sempre acordava cedo, procurava levar consigo pequena trouxa de alimento e andava todos os dias quilômetros e quilômetros até chegar ao seu trabalho. Lá, exercia a função de carpinteiro. Homem habilidoso, conseguia tirar de uma madeira peças esculpidas que pareciam feitas apenas por máquinas. Desde pequeno aprendeu o ofício com o próprio pai. De geração em geração, procuravam ali exercer o trabalho digno, que não só ajudava a trazer o sustento da própria família, mas lhe confiava também a capacidade
de poder ajudar os outros. Assim que chegava ao trabalho, buscava o seu jaleco, os seus instrumentos, ia no monte de madeiras que tempos antes recolhera ou ganhara, e analisando minuciosamente cada uma delas, escolhia a mais perfeita para o trabalho. Às vezes algumas mais rígidas, às vezes outras mais retas, às vezes outras mais contorcidas. Cada trabalho exigia a habilidade de bom observador para poder mentalizar a peça que seria dela esculpida. Como seu nome já era conhecido, os trabalhos sempre chegavam aos montes daquele vilarejo e de outras cidades ali vizinhas. Muitas pessoas lhe pediam para fazer as peças que seriam emolduradas para suas casas. Algumas na lareira, outras na sala de estar. Em alguns casos, deixariam do lado de fora, representando o brasão da sua família ou algum momento especial de suas vidas. Em conversas curtas, o bom trabalhador conseguiria entender a função e a missão e o valor que seria dado a cada peça. Era de pouco falar, mas era de muito ouvir. Maurício era casado, pai de 3 pequenas meninas. Todas meninas bem aprumadas, cuidadas com muito zelo, pela mãe que se sentia orgulhosa de poder preparar-lhes as próprias vestes, vestidos costurados à mão, calçados forjados no próprio couro, laços, tudo era feito com muito cuidado, com muita habilidade, com muito amor. A família sempre procurou se dedicar em tudo aquilo que fazia. E era conhecida por isso, pelo zelo, pela forma com que entregava aquilo que lhe pediam e lhe pagavam por isso. Naquele dia, Maurício resolvera queria fazer algo diferente. Suas obras já estavam todas adiantadas e as novas necessitariam de outros materiais que não estariam ali. Tivera naquele dia a intenção, olhando ao acaso certa madeira, de poder prepará-la desta vez com algo que lhe assomara ao coração há muito tempo. Desde pequeno, ouvira do seu pai o desejo de poder montar um presépio. Mas como era um homem também atarefado, dedicou-se a vida inteira aos outros. Sobrando pouco tempo,
para cuidar dos 12 filhos que ele tinha. Maurício, de todos, é o que mais se afeiçoara à sua profissão. Mesmo treinando outros 2, foi o pequeno Maurício que instintivamente, desde pequeno, começou a copiar os passos do pai. E viu durante toda a vida o próprio pai se esforçar, mas não conseguir realizar o seu intento, que parecia ser algo tão pequeno diante de tanta bondade que carregara. Vendo ele naquele dia o tempo sobrar a seu favor, começa a separar um pequeno tronco que de antemão já guardara há algum tempo. Em meio às prateleiras, escondido atrás das ferramentas, para ninguém pegar, o tronco é descoberto. Estava envolvido em pequeno pano de linho escuro e ali permanecera já algumas semanas, com o intuito de, no dia certo, poder ser utilizado. Com muita alegria no seu coração, e certificando-se de que tudo já havia sido preparado, abre sobre pequena mesa o panho no que ali estava e retira de lá o tronco de forma específica, analisando de um lado e de outro como poderia cortá-lo e dali retirar as peças que contara ao total de 7, começa a erguer as mangas da camisa, traz ao pensamento o próprio pai e começa então, comovido pelas lembranças que lhe assoavam mais ou menos àquela hora, e com ferramentas em mãos começa a cortar. Parte por parte, vai colocando em fileiras, numa sequência que ele então desejava trabalhar. Os primeiros seriam os animais, que acreditara ser importante estar presentes. Vai descascando a madeira e vai tolhendo-a pouco a pouco, com uma habilidade tamanha que poucos poderiam dominar. Os pequenos pedaços de madeira inerte parece-lhes assoprar vida, e aos poucos as formas começam a aparecer. O tempo vai passando e o irmão, torneando peça a peça, começa a figurá-las, dando-lhes as formas e os movimentos, as feições, as profundidades, fazendo com que apareça pouco a pouco cada obra do seu pensamento. Começa a preparar o lugar que chamaria mais tarde de manjedoura.
e começa a lembrar do seu próprio nascimento, do pouco que tinha, de como sua mãe fazia para lhe cuidar, e ao mesmo tempo de cuidar de todos os outros que se assomaram em seu lar. Para por um instante e depois começa a trabalhar as últimas peças, onde ali se dedicara mais tempo para tentar representar a emoção da natividade do próprio Cristo e do retrato da sua própria vida, querendo ele homenagear os seus próprios pais. Começa a trazer as formas dos próprios pais que conhecera. Sente ele não pecar e não errar, nem tampouco blasfemar o que é o sagrado, pois entende em seu coração que o presépio é a família do Cristo e a representação da sua própria família é para mostrar àqueles que ali vierem que todos faziam parte de algo maior, algo que perduraria na terra através das suas obras talhadas à mão, das costuras finíssimas ali executadas, que todo o amor doado por Deus seria exemplificado por aquilo que deixariam na terra de melhor. Nas peças que figuravam os rostos dos seus pais, nosso irmão Maurício consegue ali a máxima lembrança do que ainda guarda em sua memória. E no berço, quem ele iria colocar? Não seria justo colocar a si mesmo? Não seria certo colocar qualquer um? No último pedaço de madeira, tolhindo ele com todo cuidado, com todo amor, começa a dar formas ao pequeno objeto que ali representaria toda a vida e todo o nascimento, toda a esperança, toda a fé. Jesus, em sua concepção, era o maior de todos os marceneiros. Construía com as suas mãos habilidosas a fé que seria sagrada em todos os espíritos. Ali, naquele pequeno lugar, Maurício então moldava as suas mãos, colocando de forma simples e amorosa uma pequena semente. A semente que carregara durante tanto tempo, doada pelo próprio Pai, significando ali o conhecimento que era passado de pai para filho. A semente que colocara representava para ele a própria vida a desabrochar, sempre quando ela novamente teria que voltar à terra.
Nessa semente não queria rostos, nem formas de ninguém. Queria apenas uma semente, simples, como simples Jesus o era. Uma semente que poderia ser levada para todo lugar, plantada em todo lugar e guardada para quem lhe quisesse. Uma semente que cresceria forte, que daria bons frutos e árvore frondosa, e que poderia dar continuidade a outros também, a realizarem as suas missões como ele ali realizara. Da sua habilidade de extrair da árvore o seu melhor, a semente seria o instrumento necessário para ajudar a cada um dos outros carpinteiros de Deus a também extraírem de si mesmo o seu melhor. A semente seria passada como um belo presente a todos aqueles que ali vierem, a todos aqueles que ali passarem. Terminado o presépio, já altas horas da noite, com o corpo todo cansado e fatigado, recolhe as peças com cuidado e as leva para o seu próprio lar. As crianças estão dormindo, a esposa está deitada e, dirigindo-se à própria sala, coloca cuidadosamente em lugar de vista onde todos que ali entrarem poderiam ver. Dos presentes que recebera, das obras que construíra, aquele devera ser o mais valioso, o mais bonito, o que lhe falara mais alto ao coração. De tantas obras que deixara, embelezando casas, lugares, aquela era talvez a mais perfeita em seu coração. Assim que colocara, começa a perceber uma luz que chega suave ao seu lado. Uma luz excelsa que vai clareando pouco a pouco todo o ambiente. Acredita estar dormindo, acredita estar sonhando, pois já era tarde da noite. A luz começa a aproximar e, dirigindo-se ao presépio, torna-se ainda mais forte. Na simplicidade, criamos as condições maiores de receber os espíritos mais simples para perto de nós. Aqueles que reconhecem o bem, aqueles que reconhecem a grandeza de um coração humilde, aqueles que espelham a vontade de Deus e a vontade de Deus espelha o seu amor em cada um de nós. Vendo a luz lhe envolver, começa a se emocionar e percebe mãos suaves, aos poucos lhe tocando a face. Do cansaço,
apenas a lembrança da ternura, de um sentimento que lhe envolve com alegria e gratidão, e percebe então a grandiosidade do Espírito que ali está. Falando baixinho aos seus ouvidos, a voz suave lhe diz que das representações mais belas do seu filho, aquela talvez é a que falava mais alto ao seu coração. A semente ali deixada era a semente que o próprio Filho na terra procurara plantar nos corações para fortificar a fé e o caminho de todos aqueles que ali estavam. Envolvendo num sentimento de gratidão, o Espírito mais uma vez lhe toca a face e num gesto simples e humilde, lhe agradece esboçando um leve sorriso. E nas palavras benditas antes de partir, pede apenas que Jesus lhe abençoe o caminho e o talento, para que possa lhe perdurar por muito tempo, levando tamanha felicidade e alegria a todos os outros que possa encontrar em seu caminho. O Espírito se afasta devagar e aos poucos Maurício, ainda um pouco confuso do que acontecera, sente-se agradecido, presenteado e amado, pois conseguira transpor as obras que as suas mãos esculpira, todo o amor e a gratidão que tinha por aqueles que o antecederam na terra. O amor fala alto aos corações e conecta as almas que se amam a se aproximar. Maurício recebera naquele dia o maior de todos os pagamentos que poderia receber. Recebera em seu coração a gratidão. Deus sempre faz a coisa certa no momento certo.
E para termos sempre a proteção de Deus, basta deixarmos esse mesmo Deus aflorar dentro de cada um de nós em tudo aquilo que nós fizermos. Talvez o que você faça possa passar despercebidos ou despercebido daqueles que te cercam. Talvez o que você faça não seja reconhecido pelo olhar humano, mas lembre-se, nunca passa despercebido ao olhar de Deus. Nunca passa despercebido ao olhar de Deus. Mais uma vez agradecemos a Deus, a espiritualidade maior, a todos os espíritos que nos instruem, que nos assistem, que nos ajudam, a todos esses espalhados em todos os cantos do Brasil e do mundo que estão cuidando de nós. Que cada um possa ter uma boa noite de sono, que cada família possa estar em paz e que a luz de Jesus, de Nossa Mãe Santíssima, possa abençoar sempre a cada um de nós. A nossa gratidão a todos os caravaneiros, a todos os médios, a direção dessa casa, a todos os irmãos que fazem parte dessa grande família chamado Templo Espiritual Maria Santíssima. Que tenhamos um bom domingo, um bom final de semana e que Jesus sempre cuide de cada um de nós. Nossa eterna gratidão. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Fiquemos em paz.